Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa no Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, hoje dia 27/2, 6 horas em ponto. Vamos lá então, um dia de alta generalizada no mercado local, né? Vamos lá. EWZ, pessoal, EWZ sobe gigantes 2,40, abriu um baita gap de alta. Temos uma confirmação de pivô. O volume foi legal. Temos uma confirmação de pivô, então tecnicamente saímos da congestão. Pô, Luciano, dá para comprar aqui? Não. Por quê? Stop mais caro do que o alvo. Onde é que está o stop? Abaixo de 33,03 para brigar com o alvo no topo anterior do 34,85. Então, o que é o ideal? Nós já temos uma tendência. Confirmou o pivô. Agora nós precisamos de uma entrada. E isso o que dá? O setup de continuidade. Beleza? Então, bacana agora seria uma correção aí, 1, 2 dias, para poder deixar o setup de continuidade e aí sim buscar 34,65 seria o ideal. O SP500 sobe 0,25, por enquanto correção normal, veio aqui no topo anterior, né? Lembrando aí que amanhã começam a sair dados importantes lá fora, né? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos dois dados importantes aí essa semana. Amanhã temos o PIB dos Estados Unidos, a expectativa é que venha 3,3, tá? Temos também estoque de petróleo, mas isso aqui não é tão relevante. O PIB é o que manda mesmo. E na quinta-feira, deixa eu pegar aqui, quinta-feira para vocês, quarta, quinta, aqui. Quinta-feira nós temos o seguinte dado, muito dado, diga-se de passagem. Taxa de desemprego no Brasil, a expectativa é que venha 7,8, tá? E aí o dado que mais importa na semana, núcleo do PCE nos Estados Unidos, que é o que o Fed, né, o Banco Central norte-americano, usa para balizar possíveis altas, baixas ou manutenção da taxa de juros. Então a expectativa é que vem aqui, anualizado 2,8, o anterior veio 2,9, né? O mensal vem uma alta de 0,4 e o pedido de seguro-desemprego, que já sai semanalmente, expectativa de 2,09. Então o lance aqui é o seguinte: se essa inflação aqui sobe, ruim para a bolsa, beleza? Ruim para a bolsa. Então, de olho nesses dados, tá? Amanhã PIB, quinta-feira, núcleo de inflação lá nos Estados Unidos, tá bom? Maravilha. O DX trabalha no 0 a 0 hoje, está em cima da média de 72 aqui, esperando esses dados aí durante a semana. Para cima mira topo anterior, para baixo tem que perder 103,300. O petróleo trabalhou de lado, mas continua naquele pivô de alta mirando 87,02, tem que romper 83,50 para acelerar. O ouro trabalha completamente de lado, para cima mira topo anterior, para baixo o fundo anterior. Inclusive tem um canal aqui nesse ouro, né? Ó, nós temos aqui um canalzinho, correto? É, um canalzinho, tá? Então, parte alta aí do canal sendo testada, coisa e tal. Beleza? O minério de ferro, ele segue em movimento de baixo, praticamente bateu o primeiro alvo, 112,85. Tentou uma recuperação, mas esbarrou no fundo anterior, nessa região aqui do 112, 118,30 como resistência. Voltou a cair. Para baixo, novamente 112,85 como suporte, e se perder, acelera 105,50. Beleza? Bitcoin foi a grande estrela, né, de ontem para hoje, rompeu aquela congestão, vencendo ali o 53 mil dólares, e aí, cara, foi só pancadaria para cima. O que nós tivemos aqui? Uma onda 1, 2, 3, né? Ó, tivemos uma onda 1, topinho aqui, 2. Já veio no alvo 57,175, tá? Daí para cima mira 61,280. Pô, Luciano, eu tô comprado, o que que eu faço? Maneja a posição. Stop na mínima de hoje, vai levando, ou faz uma parcial, enfim, tá? Então, o Bitcoin está bem forte, não há dúvidas quanto a isso. Ethereum também, mesma pegada, tá? Vem muito forte, rompeu o movimento anterior de FIBO, coisa e tal. E nós tivemos aqui o quê? Fundo, topo. Foi o último movimento, né? Para cima terminando 3.344 e está numa região de alvo aí de 3.250, tá bom? Falando agora do nosso mercado, nós tivemos algo curioso aqui. O que que acontece? O DI ontem ele confirma o rompimento do pivô,
fechando acima de 9.906 e hoje dá essa devolvida. O que eu chamo atenção para isso aqui, pessoal? Nós saímos da congestão no DI. Assim como no Ibov, a gente já vai chegar nele, nós saímos também da congestão hoje. Então, se esse DI dá uma loucura aqui, ele volta amanhã, ele deixaria um 9,4 de compra, que aí cumpre aquela condição que a gente fala, que é o quê? Deixar a tendência, né? O caso é o pivô, e deixar o setup, que no caso seria o 9,4. Então, bastante atenção nesse movimento, beleza? Ibovespa sobe 1,60%, fechamento na máxima, rompe 131,036. Então, tecnicamente, temos aqui uma confirmação de pivô de alta, uma confirmação de sair desse movimento de congestão. Tecnicamente, está mirando 133,090, 134,660. E aí, Luciano, então dá para comprar tudo agora? Não. Por quê? Relação risco-retorno. Você tem um alvo aí de 1%. Se o mercado subir 1%, amanhã ele já bate 133. Para um stop técnico de 2%. Pô, mas que relação ruim, né? Então, qual que seria o cenário ideal agora que o Ibov finalmente confirmou acima de 131,030? Dá o pullback, deixa aí um 92, 93 de compra e aí sim aciona um setup de continuidade para poder mirar topo histórico. Esse seria o cenário ideal. O setor financeiro tem que vencer 13.407 para poder mirar 13.806, tá? Para baixo não chegou a acionar o Joe de Napoli de venda, então não tem nada para fazer. Média de 7,2 serve como suporte. Materiais básicos sobe 2%, fechou acima dos 5.863, que é a retração de fibra. Tecnicamente tem espaço para buscar 5.944, 6.025, tá? Small cap sobe 3%, alta forte, alta boa. E nós temos aqui um pivô de alta em small cap, né? O que acontece? Fundo, topo. Fechou para cima de 107,28, então tecnicamente está mirando 109,63, 111,42, que é justamente essa região de topo anterior. Beleza? O dólar futuro cai 1%. Nos 60 minutos simplesmente devolveu toda aquela pernada de alta. O dólar nos 60 minutos e no diário, né? Ele vem trabalhando numa baita de uma congestão. Então o que acontece nesse dólar, pessoal? Para cima tem que vencer essa LTB e para baixo tem que perder esse suporte aqui, né? Ah, Luciano, isso aqui chega a ser um triângulo, coisa e tal. De certa forma, sim. Então, o que nós temos aqui é uma congestão, né? Tá travado. Então precisa sair aí dessa congestão para poder desenvolver um movimento de tendência, beleza? O índice futuro sobe 1,70%, está testando a região de resistência. E assim como lá embaixo nós olhamos o teste de fundo, aqui em cima nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então nós temos fundo, topo. Precisa vencer 133.951 para poder confirmar a saída dessa congestão. Pô, Luciano, então quer dizer que o EWZ confirmou, o Ibov confirmou e o índice ainda não? Exatamente. Exatamente. O cenário ideal seria o quê? O Ibov faz uma correção, deixa um setup de continuidade. No mesmo momento, o índice faria uma correção e no acionamento da continuidade do Ibov seria a confirmação desse movimento do índice. Aí ficaria muito, muito interessante, tá bom? Nos 60 minutos o índice simplesmente abriu em gap de alta e não voltou em hora nenhuma, cara. Em hora nenhuma. Foi realmente impressionante o movimento. Hoje foi um dia eu até fiz uma postagem lá no Telegram, né? Inclusive convido você para vir participar do meu grupo fechado, meu grupo de recomendações. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Hoje fizemos um manejo legal, legal mesmo. Diminuímos a exposição, coisa e tal. Foi interessante. E eu fiz uma postagem lá mostrando que o índice hoje ele foi uma aula de tendência, né? Ele foi uma aula de tendência. Por quê? A gente coloca isso aqui nos 5 minutos. Vou lembrar para vocês o que é tendência. Tendência, nós temos três possíveis tendências. Tendência de alta, topos e fundos cada vez mais baixos. Tendência de baixa, topos e fundos cada vez mais baixos. E tendência lateral, com o mercado totalmente desordenado. Beleza? Então, seguindo essas três possíveis tendências, nós temos aqui o que? Fundo, topo, fundo. 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 Topo, fundo.
topo. E agora um fundinho aí. Você percebe que o mercado em hora nenhuma descumpriu essa condição aqui, ó, que é justamente a tendência. Ou seja, nós em momento nenhum teve condição de venda aqui. Nenhum momento. Ah, Luciano, então foi compra o dia todo? Depende do operacional que você utiliza. No meu operacional, por exemplo, não deu compra. Né? O mercado já abriu esticado, depois confirmou o pivô, a relação de risco não estava boa, enfim. Então não deu compra. Mas não tinha por que vender aqui. Então, em dias como hoje, é o dia que aspirantes a day traders mais sofrem. Porque o cara fica brigando com a tendência. E aí acontece um negócio desse. Né? O mercado simplesmente vai embora. Tá? Então, calma e paciência. Calma e paciência. Vamos lá. Então, falando agora das blue chips. As blue chips nós tivemos aí a Ambev subindo 2%, alta boa, alta firme. Nos 60 minutos confirmou o pivô de alta para cima 13,36, 13,53 serve como alvos. No diário está brigando na média de 200 como resistência e rompeu a LTB, né? Então, tecnicamente, o que que nós temos aqui? Espaço para buscar a retração do movimento. Aonde? 13,45, 13,63, que casa com os alvos ali nos 60 minutos, tá? B3 abriu em gap de alta, tá testando essa LTB aqui nos 60 minutos, tá? Se vencer essa LTB, preferencialmente a média de 200, tem espaço para andar. No diário ainda é um pullback, tá? Ainda é um pullback, tem que vencer média de 20, média de 200, LTB. Então, por enquanto, ainda é só um pullback. Banco do Brasil não acionou o joy de venda, perdendo 57,14. Para cima tem que vencer 59,20. Então, nada para fazer. Bradesco, é uma boa reação. Ficar de olho nesses 60 minutos aqui, que podemos ter um pivô de alta, que é o que? O fundo topo. Precisa vencer 14,22 para poder confirmar esse pivô e vir buscar 14,68, 15,04, 15,61. Beleza? Elet 3 sobe 2,13 hoje. A condição continua a mesma. Tem que fechar para cima de 44,62 para poder confirmar um pivô de alta. Itaúsa sobe 1,80, acionou 9,3 de compra ao vencer a máxima de ontem. Para cima está mirando 10,63 no topo anterior e 10,85 mais acima. Itaú subiu 1,23, segue naquele 9,3 de compra, está mirando 35,19. JBS sobe 3,43, alta forte, tá? Alta forte, essa JBS aqui tem toda a pinta de estar querendo ir buscar a LTB lá em cima, venceu média de 7,2 e média de 20. Nos 60 minutos tem um pivô de alta confirmado, mirando 23,13, 23,60. Petrobras cai 0,14, de lado, não tem nada demais aí, né? Hoje saiu notícia favorável a Petrobras, revertendo aí uma multa de 35,7 milhões. Deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. 37,8 bilhões, né? Com voto de Dino, a STF mantém decisão que reverteu condenação de 37,8 bilhões contra a Petrobras. O ativo ficou de lado, nada demais, assim como o petróleo lá fora, né? Suzano sobe 1,25, não conseguiu fechar acima de 57,07, então nós não temos uma confirmação de pivô ainda aí no Ibov, né? Para cima segue mirando 60,37. Vale 3 sobe 2,63, mas continuou completamente de lado aqui nos 60 minutos, né? A gente percebe aqui que o ativo está totalmente de lado. E bom, para cima precisa vencer essa região aí de 68 basicamente, né, que é onde está essa média de 200 aqui nos 60 minutos, e para baixo tem que perder 65. Nesse meio do caminho não tem nada para fazer. VEG sobe 1% e bom, temos aqui confirmada então a simetria. Falhou fundo no 111, buscou topo no menos 111, a região, né, pessoal? Lembra que não é o número exato, é a região. Falhou fundo, buscou simetria depois de ter vencido 35,22. Movimento extremamente técnico. Extremamente técnico. Bonito, diga-se de passagem, tá? Bonito. Então nós temos aí mercado confirmado a simetria, né? Se entrar vendedor aí seria completamente normal. Falando agora os destaques do dia, começando pelos negativos. BTG Pactual segue de lado, para baixo média de 7,2 como suporte, para cima tem que vencer 38,60.
PetroRio chegou a perder a média de 72, voltou na LTB como suporte. Hoje cedo eu falei no grupo fechado que eu não passaria essa compra de Prio porque a relação de risco não estava boa, né? E de fato o ativo não conseguiu desenvolver, tá? Então por enquanto nada para fazer. TOTUS cai 0,80, o ativo está de lado, né? Bateu a LTB ali por cima, para baixo se perder as médias mira na média de 200, coisa e tal. Já do outro lado, nós temos aí Pão de Açúcar subindo 12,57%. Que pancada, que pancada. Luciano, anula o pivô de baixa de ontem? Não, mas lembra, o pivô não é entrada. O pivô ele só define tendência. Ao fechar abaixo de 3,68, nós temos uma tendência. Mas a entrada seria num setup de continuidade. E não deu. Qualquer entrada na venda aqui seria completamente equivocada em relação ao risco-retorno. Então não teve entrada em Pão de Açúcar na venda, né? E esse movimento de hoje também não deu compra, tá? Porque está testando região de resistência, coisa e tal. BRF sobe 8,14, buscou não só o topo de 14,96, como também o topo de 15,50. Falei no grupo fechado que se eu tivesse comprado eu teria zerado esse papel. Por quê? Pô, alvo é alvo, né, pessoal? Resistência não se chama resistência à toa. O ativo reagiu bem ao balanço hoje, verdade. Buscou uma região de resistência. Se eu tivesse comprado, eu teria zerado e espera o ativo decidir o que vai fazer. Ou vai voltar por testa topo, ou vai romper 16 e 14, confirmando o pivô de alta, abrindo oportunidade para buscar 18,90. Então, em um caso, você tem uma possível continuidade do movimento, e aí sim vale a pena entrar no papel. No outro, o ativo pode voltar, e aí não vejo motivo para ficar brigando, né? Então, essa é a minha orientação. Dexco 3, que tem aí uma cunha de alta ativa, mirando a região lá dos R$ 9, voltou tudo que caiu ontem, né? Deixei o 9,4 de compra, mas esse stop tá caro, vamos combinar, né? Porque tem uma resistência aí no 8,36, então eu não pegaria não. PET sobe 7,25, bateu o alvo no 4,05 nos 60 minutos, acionou 9,3 de compra ali na largada, na finaleira, né? Para cima mira 4,29. No diário rompeu esse LTB, movimento bem importante, o que abre sim espaço para vir buscar esse topo anterior ali nos 4,73 e média de 200, tá bom? Azul sobe 7,16, está testando aí a parte alta dessa congestão nesse 12,60. Vencendo aí a média de 20 tem potencial para buscar a média de 72, tá? Cogna sobe 7,14, deixou o Joe de Napoli de compra no gráfico diário, depois de ter testado o fundo. Tecnicamente, esse cara mira sim a região do 2,80. Amanhã lá no grupo fechado eu vou ver a relação de risco-retorno, coisa e tal, para poder passar para o pessoal, tá? Pô, Luciano, como é que eu faço para fazer parte do grupo fechado? É só você entrar em contato comigo aí no privado, né? Seja no Telegram ou no WhatsApp, e venha fazer parte do time, beleza? Ah, e qual que é a forma de pagamento? Cartão ou Pix. Ah, tem até boleto se você quiser gerar, não tem problema nenhum, tá? Então venha fazer parte do time você também, tá? Olha, Marfrig está indo buscar LTB e se vencer essa LTB tem potencial para buscar os topos anteriores. Ontem, cara, nós zeramos a venda de Marfrig, nós vendemos esse 9.2, 9.2 aqui, bateu o nosso alvo, orientei a zeragem no grupo fechado e o negócio voltou tudo, cara. Alvo é alvo, né? Alvo não se chama alvo à toa, não tem jeito. MRV tá no alvo do topo anterior, na região do 8,20, tá? Baita movimento. O que seria interessante aí? Voltar e montar um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Ficaria bastante interessante. Lojas Renner rompe a LTB, agora é romper essa média de 200 para poder mirar 17,81 no topo anterior. Positivo, deu uma acelerada monstra, né? Acionou o 9,2 de compra ao vencer a máxima de ontem. Andou para cima 8,30 é o endereço. Casas Bahia tem que vencer o topo anterior para poder mirar 9,59. E sim, é um Joy de Napoli de compra se vencer a máxima de hoje amanhã, tá? E aí é aquilo, orientação, stop, alvo, se vale a pena ou não a entrada, aí eu passo dentro do grupo fechado, tá? E NBR bid, né? Precisa vencer 28,71 em fechamento para poder desenvolver. E esse cara tem um lance que é o seguinte: vencendo essa região, esse cara tem potencial para andar muito, tá? Porque tá numa acumulação bem grande, já tem um tempo, então na hora que confirmar o movimento, promete ser explosivo. E Duke rompeu a LTB, rompeu a média de 72, tem potencial de corrigir essa pernada de queda inteira, tá? Para cima aí mira 20,84, 21,48, tá bom? E a Apivida, para a gente poder finalizar, a Apivida venceu a média de 20, tem potencial de buscar
A média é de 72, principalmente depois de ter testado fundo e falhado. Beleza? Então é isso daí, meu. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para você. Fique com Deus. Amanhã estamos por aqui com a graça de Deus. Estou de volta ao meu escritório, então tá ótimo. Agora eu consigo trabalhar com todas as minhas telas. Tá maravilhoso, né? E é isso aí. Abração, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu.